Eu também sou daquelas pessoas que empurra quando a porta diz push, é um facto. Cabe-me a mim então agora anunciar quem vai fazer os discursos de encerramento. Antes de o fazer, queria só dizer que a partir das 8 há um jantar de encerramento no segundo piso junto às piscinas e a animação fica a cargo de Rafael Lopes. Espero que usufruam não só da música, do jantar e também da maravilhosa vista deste hotel. Temos então connosco Nuno Santos Félix, que é Subdiretor-Geral da Autoridade Tributária para a área da relação com o contribuinte, quem chamo para estar aqui connosco. Temos connosco também remotamente Ana Paula Raposo, que é Subdiretora-Geral da Autoridade Tributária para a área de gestão aduaneira. E Ana Paula Neto, Subdiretora-Geral da Autoridade Tributária na área de inspeção tributária e aduaneira. Chamo também ao palco os dirigentes das entidades que organizaram este 5º Congresso Luso-Brasileiro dos Auditores Fiscais, Nuno Sergeira Namora, da Law Academy, Rodrigo Spada, da Febrefit, e também Nuno Barroso, da APIT. Senhores organizadores do Congresso, caros inspectores e auditores fiscais. Há 2 anos, quando iniciei funções como Subdiretor-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, apareceu em alguns artigos da comunicação social a dizer que vinha para defender os contribuintes. Por isso, alguns de vós talvez possam, assim, à primeira vista, estranhar a minha presença aqui nesta sessão de encerramento. E é curioso que ainda esta manhã, antes de vir, passei pela AT e um colega perguntava-me, afinal, o que é que vai fazer a esse encontro dos inspectores e dos auditores fiscais? Vai lá transmitir algum recado? Pois bem, venho efetivamente aqui deixar-vos a todos um recado e uma mensagem muito clara, tendo em conta o tema deste Congresso. Cada um de vós, inspectores e auditores fiscais, não pode deixar nunca de o ser, um defensor de todos os contribuintes. Cada euro de fraude e evasão fiscais é um euro a menos para as escolas, para os hospitais ou para o funcionamento do Estado enquanto um todo. Ou, então, se assim não for, então é um euro a mais que os contribuintes cumpridores vão pagar, ou, por fim, em alternativa, será um euro a mais em dívida pública, ou seja, dinheiro que será, mais tarde, pago em impostos pelas gerações vindouras. As administrações fiscais e aduaneiras são um dos pilares do Estado. Antes de mais, do Estado em si mesmo, pois sem impostos dificilmente existiriam serviços públicos, uma administração, estruturas dedicadas a atender ao bem comum. Mas, sobretudo, as administrações fiscais e aduaneiras são um pilar do Estado Social. O objetivo dos sistemas fiscais é que cada um pague de acordo com as suas possibilidades, de acordo com a sua capacidade contributiva para satisfazer algumas das nossas principais necessidades coletivas enquanto sociedade. A nível político, poder-se-á discutir se se quer mais Estado ou menos Estado, mais serviços públicos ou menos serviços públicos. Poder-se-á até ainda discutir se se quer uma maior ou uma menor redistribuição de riqueza. Mas ninguém deverá duvidar do papel necessário da administração fiscal, incluindo dos seus inspectores e auditores fiscais, para a existência e funcionamento desse Estado,
para tornar efetiva e real essa distribuição de riqueza, para nos colocar um passo mais próximos dessa justiça fiscal e, por conseguinte, dessa justiça social. Os inspectores e auditores fiscais, a par de outros profissionais da administração fiscal e aduaneira, são, por isso, repito, defensores de todos os contribuintes e são, é certo, profissionais da linha da frente, que dão a cara no dia-a-dia para que o nosso Estado Social exista e funcione. E, por isso, fazia aqui apelo a algo também que foi dito neste congresso há pouco pelo engenheiro Rodrigo Keidel-Spada. Estes auditores fiscais dão a cara por um sistema fiscal que aplicam, ao abrigo do princípio da legalidade, mas cuja aprovação depende dos órgãos do poder político. Os profissionais do fisco não escolhem o grau de complexidade do sistema fiscal, não definem o nível de tributação exigido aos cidadãos, mas dão a cara para que se cumpram as opções de política fiscal tomadas pelos representantes dos cidadãos em nome dos cidadãos. Espero, por isso, que cada um de nós, cada um de vós, no final do dia, volte para as suas casas e compreenda a diferença que o seu trabalho pode fazer para o seu país, para a sua comunidade. Que aqueles de nós que tenham filhos possam olhá-los nos olhos, com o orgulho de explicar a nobreza da nossa missão. Vivemos tempos que nem sempre são fáceis, tempos em que tantas vezes se questiona o papel da administração pública em geral e o papel da administração fiscal em especial. Tantas vezes se discutem os meios para alcançar a missão, tantas vezes se constroem narrativas sobre o funcionalismo público em geral e sobre a administração fiscal em especial. Quando iniciei funções, há cerca de 2 anos, das primeiras coisas que fiz foi escrever uma informação de serviço onde quis deixar um registro daquela que eu acho que é a relação que devemos construir. E, portanto, se me permitem, eu citava-vos muito brevemente que devíamos todos trabalhar para uma administração tributária orientada para o serviço ao contribuinte, que aposte no estabelecimento de uma relação de confiança e de cooperação com os cidadãos, designadamente através de uma cultura de apoio ao cumprimento e de diálogo na resolução dos conflitos emergentes da relação jurídico-tributária, que, em consequência, seja também uma organização com condições privilegiadas para orientar os seus poderes de autoridade contra a fraude e evasão fiscais. Com efeito, a missão de qualquer administração tributária deve ser, em sentido lato, defender os contribuintes, assegurando que cada membro da comunidade contribui na justa medida para o financiamento das necessidades coletivas. Desta forma, defender os contribuintes enquanto um todo implica simplificar as exigências àqueles que cumprem, ajudar aqueles que querem cumprir, mas têm dificuldades, mas também reagir com os poderes conferidos pela lei em relação àqueles que consciente e voluntariamente se recusam a cumprir. A percepção da comunidade quanto à justiça e proporcionalidade da nossa atuação em relação aos mais fracos, que se esforçam por cumprir, é determinante para reforçar o grau de confiança na instituição quando esta tem de recorrer aos meios legais e aos seus poderes de autoridade em relação aos maiores incumpridores. Fim de citação. De facto, o cuidado com os contribuintes mais fragilizados dá-nos uma força quando ela é necessária para reagir com maior legitimação contra os casos mais significativos de fraude e evasão ou de outras formas de cumprimento. Esta administração constrói-se no dia-a-dia. Cada um de vós é defensor de todos os contribuintes, mas nenhum de vós está sozinho. Todos juntos somos e teremos de ser uma equipa. Por isso, simbolicamente estou aqui hoje, por isso está também connosco por videoconferência a Subdiretora-Geral da Inspeção Tributária e Aduaneira e também a Senhora Subdiretora-Geral da área da Gestão Aduaneira. Cada um de nós consegue certamente elencar várias alterações que contribuiriam para melhorar a administração fiscal e aduaneira, a motivação dos seus colaboradores, a construção desta relação de confiança.
estamos todos cientes dos desafios. Por isso, neste encerramento, vou atrever-me a lançar-vos o desafio oposto. Pensarmos o que é que pode cada um de nós ainda contribuir para esta mudança, para este prestígio das funções tributárias e aduaneiras. O que é que pode cada um de nós ainda fazer no seu dia-a-dia? O que é que poderia ser diferente em cada uma das nossas equipas? Como é que o contributo individual de cada um de nós pode ajudar a fazer a diferença? Que esta administração fiscal e aduaneira, que todas as administrações saibam ser fortes com os fortes, moderadas com os fracos e com coragem, defensoras de todos. Defender todos os contribuintes é querer que cada um pague na medida da sua capacidade, nem mais nem menos. Defender todos os contribuintes é querer que, com menos fraude e evasão fiscal, possamos, consoante a opção política, ou pagar menos impostos ou ter mais serviços públicos. Defender todos os contribuintes é combater com especial intensidade a grande fraude e evasão fiscal transnacionais e, de uma forma decisiva, ajudarmos a construir um mundo mais equitativo. Por isso, deixo-vos aqui uma saudação muito especial e permitam-me que, por instantes, dispa o fato, entre aspas, de subdiretor-geral. Aliás, como podem ver, vim aqui sem gravata e que visto ao fato de cidadão e de pai. Um cidadão que tem orgulho no vosso trabalho e, numa nota pessoal, um pai que tem muito orgulho em chegar a casa e a explicar que trabalha diariamente com estes extraordinários profissionais da AT que tanto fazem pelo seu país. Muito obrigado a todos. Ora, desculpem, temos aqui um pequeno problema com a pessoa, mas eu passava a palavra à doutora Ana Paula Raposo, a subdiretora-geral da área da gestão aduaneira. Ora, muito boa tarde, muito obrigada. Queria aproveitar a ocasião para agradecer à direção da APIT, ao Dr. Nuno Barroso e ao Dr. Castela, enfim, a toda a direção, cumprimentar os oradores deste painel, os congressistas, caros senhores inspectores, caros senhores auditores, minhas senhoras, meus senhores. É uma grande honra ter a possibilidade de intervir neste momento desta conferência, com pena que não pude estar presencialmente, mas não quis deixar passar a oportunidade e a honra que me dão de mesmo à distância associar-me a este evento, e já tenho feedback que foram estes dias profícuos, dias de muitas ideias, com discussões extremamente interessantes e, portanto, espero também dar o meu contributo neste momento. Efetivamente, nesta sessão de encerramento e considerando as responsabilidades da Autoridade Tributária e Aduaneira na gestão da fronteira externa da União Europeia e, simultaneamente, na gestão da fronteira nacional, aproveito esta oportunidade para dar nota dos desafios, sobretudo os mais relevantes, porque não vou aqui elencar todos os desafios com que nos deparamos, mas aqueles que não quero deixar de transmitir, que considero de facto os mais relevantes nestes tempos que correm e que se colocam à AT e a todos os colegas, a todos os seus funcionários, em particular aos inspectores e auditores que cotidianamente trabalham nesta área. Portanto, a Autoridade Tributária e Aduaneira está, desde logo, a gestão da União Aduaneira e a fronteira está nas competências da Autoridade Tributária e Aduaneira e, como é sabido, a gestão da União Aduaneira está consagrada nos próprios tratados da União Europeia. Pelo que as mercadorias de países terceiros apenas podem circular livremente no território aduaneiro da União, e Portugal, como membro, portanto, tem aqui um papel relevante no trabalho que aqui fazemos, após serem submetidas ao regime aduaneiro de livre prática.
E este regime aduaneiro de livre prática está desde logo consagrado também ele nos tratados, não só na legislação aduaneira, mas também nos tratados. E isto implica o quê? Implica as mercadorias serem objeto das medidas de política comercial que se consubstanciam nos diversos procedimentos aduaneiros. Igualmente, na escala global, através da Organização Mundial das Alfândegas, os procedimentos aduaneiros são idênticos no mundo inteiro, por força da aplicação de várias convenções internacionais ratificadas pelos diversos países, pela própria União Europeia, pelos países membros da Organização Mundial das Alfândegas e cito apenas algumas, como sejam a Convenção de Kyoto revista, que é equivalente ao Código Aduaneiro à escala mundial, a Convenção do Sistema Harmonizado relativa à codificação das mercadorias, tudo tem que ter códigos pautais, não só para efeitos aduaneiros, mas para efeitos estatísticos e outros fins, convenções em matérias de origens, enfim, uma panóplia de convenções a que todos os países, estando obrigados, também implica um procedimento harmonizado e mais ou menos codificado na escala internacional. Portugal, sendo Estado-membro da União Europeia, aplica toda esta matéria, a legislação da União, mas também ao ser membro da OMA, aplica, como é óbvio, também todo o que deriva das convenções. E no quadro da União, a legislação, na sua maioria, é publicada por regulamentos e é de aplicação direta e uniforme, obrigatória nos 27 Estados-membros. Relevante também aqui o Código Aduaneiro da União, portanto o tal Código à escala mundial seria a Convenção de Kyoto, aqui é o Código Aduaneiro da União, bem como os inúmeros acordos internacionais que a União Europeia celebra com blocos ou países individualmente, como é o caso agora mais recente do Brexit. Bem, a este momento da minha intervenção estarão os ilustres congressistas e os colegas de painel a pensar, mas o que é que tudo isto tem a ver com o tema deste congresso? Podemos questionar efetivamente o que é que isto tudo tem a ver com cidadania, com cumprimento fiscal, com incrementar, no fundo, o bem-estar dentro da União Europeia, dentro de Portugal, do nosso país. O que é que isto tem a ver com o cobrarmos bem, com a proteção do cidadão, com o levar ao cumprimento, com a cidadania, que é um dos temas core destes dias de debate. Pois muito bem, este penso que é a pergunta que neste momento estará a pairar um pouco nesta Assembleia. Os procedimentos aduaneiros e os respectivos controles obedecem a um princípio basilar, que é o equilíbrio de binómio facilitação versus controle. O que, considerando a imensidão dos fluxos de mercadorias que circulam na cadeia logística internacional e a sua diversidade, impactam na economia, na segurança dos cidadãos, na defesa do mercado interno, no padrão elevado de exigência de cumprimento de qualidade que a legislação exige dentro da própria União Europeia e que os próprios cidadãos da União Europeia, e nós, portugueses, idem, se habituaram na defesa dos produtos, da qualidade dos produtos que utilizam, mas também na vertente económica em que nós, cidadãos portugueses e deste bloco de países, também queremos na defesa dos nossos empregos, de uma economia justa para todos, com empresas cumpridoras. Ou seja, nós enquanto funcionários, no papel de cidadãos, e enquanto funcionários da Autoridade Tributária e Aduaneira, enquanto inspectores, o que nós queremos também é apelar em primeira linha ao cumprimento. Mas, precisamente para apelar ao cumprimento, não podemos deixar de olhar para o binómio equilíbrio que é necessário ter entre a facilitação, entre o cumprimento e o controle. E, portanto, o papel na gestão da fronteira externa, desde logo, da Autoridade Tributária e Aduaneira e dos seus funcionários, é conseguir aplicar toda a legislação, todas as instruções, num momento correto
exato, na medida certa, na passagem da fronteira externa destas mercadorias, desta enorme diversidade de mercadorias, e garantir simultaneamente os seus interesses, obviamente, enquanto cidadãos, na pele de cidadãos. E tudo isso é trabalho, são desafios com que nos deparamos, mas que vamos a seguir concretizá-los um pouco melhor. Portanto, o que é que estamos a fazer então para responder aos vários desafios que se nos colocam no imediato e estrategicamente no futuro, para que na gestão desta fronteira externa Portugal se afirme nas suas responsabilidades em matéria de cobrança dos direitos aduaneiros, que são por sua vez receita, são recursos próprios da União, nós ficamos com uma percentagem a título de despesas de cobrança, quer no âmbito da correta cobrança também das imposições fiscais nacionais, como são o IVA, os impostos especiais de consumo, toda a gestão dos impostos especiais de consumo também está cometida à autoridade tributária e aduaneira, e não só nas trocas internas, mas também no momento da importação, para que essas mercadorias sejam colocadas em pé de igualdade com as mercadorias nacionais e da União, e qual a aplicação das regras de proteção da sociedade. O que estamos nós a fazer? Bem, elencarei aqui algumas ações como resposta a desafios em concreto. Desde logo, nós queremos simplificação, sem descurar, obviamente, toda a informação necessária, a doutora Paula Neto está aqui presente, necessária depois à aplicação das técnicas de análise de risco. E, portanto, nós temos procedimentos eletrónicos, nós temos, por força do Código Aduaneiro da União, a obrigação, portanto é mandatório, a digitalização de todo o processo de desalfandegamento e, obviamente, também na perspectiva do controle. E, portanto, aqui há pouco eu referi que estaria a dar nota dos principais desafios que enfrentamos e, desde logo, saliento a implementação do que nós designamos das alfândegas digitais em todos os Estados-membros, com a criação de um ambiente sem papel para as alfândegas e o comércio, com sistemas interoperáveis à escala da União, para as administrações aduaneiras, para os operadores económicos, para as agências relevantes e conectas nós na gestão da fronteira externa, a autoridade tributária e aduaneira, interage com N autoridades, com as autoridades de medicamento, com as autoridades veterinárias, com as autoridades sanitárias, com próprias associações empresariais, enfim, na defesa exatamente do controle e na defesa da correta aplicação também da legislação conexa no momento de alfandegamento. E a digitalização e este ambiente eletrónico que nós já temos, podemos orgulhar de sermos um dos países em que eu costumo dizer que desalfandegar mercadorias em Portugal, quer na importação, quer na exportação, é à distância de um clique. E, portanto, esta obrigatoriedade de reformular os sistemas, ainda numa perspectiva ainda mais amigável, mas também de melhor informação, de melhor utilização dos dados para se avançar com novas abordagens, como seja o data mining, a inteligência artificial, e tudo isso está a ser preparado no quadro da União e tem que estar concluído no horizonte de 2025. Portanto, este é o primeiro desafio em que estamos envolvidos, ou seja, estamos a fazer o nosso trabalho cotidiano, mas ainda temos mais umas tarefas acrescidas. Os nossos funcionários, as nossas pessoas, todos nós, além do cotidiano, que é a obrigação de desalfandegar mercadorias, com as regras adequadas e aplicando a legislação, também temos esta tarefa de criar este ambiente verdadeiramente digitalizado. E isto é uma responsabilidade do Estado português e, obviamente, que isto faz parte também da estratégia do próprio país. Nós somos um país orientado para uma economia digital, para um ambiente digital, para a sociedade. E, portanto, tudo isto está perfeitamente alinhado com a estratégia nacional. Depois, um dos desafios que temos recentemente enfrentado são exatamente as respostas a esta pandemia, que, apesar de tudo, ainda não terminou. E, portanto, o que nós chamamos as medidas Covid em termos de procedimentos aduaneiros. Portanto, com a pandemia foram
colocadas várias orientações que vieram da União Europeia, da TAXUD, da GTAXUD, da própria Organização Mundial das Alfândegas. Recomendo, nós próprios, por nossa iniciativa, demos orientações aos serviços, no sentido de que, com a pandemia, houve necessidade de respostas rápidas, protegendo as nossas pessoas, mas simultaneamente garantir a fluidez da cadeia logística. Portanto, nós estivemos em pandemia, mas nós não fechámos. Nós estivemos lá, todos os dias na fronteira, sempre que foi necessário, mas criámos aqui um desafio maior e agora, obviamente, que este desafio tem que ser consequente, provavelmente nada mais vai ser igual ao que era de antes e, portanto, este desafio também nos coloca agora novas abordagens para fazermos diferente. Portanto, há lições, apesar de todo este período difícil, há lições também a tirar daqui. E estas medidas Covid, na fase de desalfandegamento, no quadro da Autoridade Tributária e Aduaneira, elas foram tomadas, como é conhecido, nas mais diversas áreas da nossa intervenção e, claro, obviamente também na fronteira externa, com a necessidade, a Autoridade Tributária e Aduaneira, por um lado, nunca descurando a cobrança, que nós somos um dos importantes pilares de sustentação de receita e, simultaneamente, somos um dos pilares de abastecimento, mesmo em momentos críticos do nosso país, mas também da exportação, ou seja, do movimento de mercadorias nunca ficar prejudicado. E esse tem sido conseguido, obviamente, também com todo o empenho e envolvimento das nossas pessoas. Outro grande desafio, bastante recente, que é do início do ano, foi o próprio Brexit. O próprio Brexit, o Acordo de Comércio e Cooperação entre a União Europeia e o Reino Unido, foi celebrado só mesmo no final de 2020 e, portanto, até ao final houve grande incerteza, mas nós, os colegas no terreno, mas também com a área de sistemas de informação, com a área do cumprimento, aqui do colega que está presente, o Sr. Secretário-Geral, Dr. Nuno Félix, com a área da antifraude, com a área da doutora Ana Paula Neto, demos à Autoridade Tributária e Aduaneira, deu as respostas necessárias no momento certo, devidamente ajustadas à sociedade. Porque os nossos operadores económicos tinham, portanto, nós temos um grande fluxo de mercadorias com o Reino Unido e muitas das empresas tinham grande dificuldade em cumprir. Fizemos webinar, fizemos reuniões, difundimos instruções, demos informação no nosso portal da AT, tudo apelando ao cumprimento em primeira linha, para que as pessoas percebessem, as empresas percebessem que continuavam a ter as suas áreas de negócio, mas que tinham que cumprir os procedimentos aduaneiros, porque o Reino Unido passou a ter um tratamento exatamente igual a qualquer outro país de fora da União. E claro que o acordo, também os mídia, a dada altura, difundiram o acordo, como tudo com taxas zero, meus caros senhores, as empresas pouco têm para fazer. Não é verdade, todas as empresas têm que fazer declarações de importação, de exportação, de trânsito, o que sejam, mas se cumprirem regras de origem, e o acordo é extremamente complexo porque diz respeito às regras de origem, aí sim terão direito a taxas de direitos zero e aí serão apenas tributados em matérias de imposição fiscal. Mas, obviamente, com o cumprimento das regras que o acordo contém. E, portanto, tudo isso nós tivemos de providenciar webinars, as nossas pessoas no seu cotidiano têm que permanentemente, ainda agora, continuar a explicar o que é que as empresas têm que fazer para cumprir. Portanto, há aqui uma atuação de levar ao cumprimento, de cidadania, e eu diria aqui também cidadania económica, porque nós queremos que o nosso país solidamente tenha se imponha na cena internacional do ponto de vista económico, é fundamental, é um pilar, e portanto aqui nós também temos tido um papel fundamental, a Autoridade Tributária e Aduaneira, para levar todos ao cumprimento com estas novas regras, e isto tem sido um desafio para as nossas pessoas e para todos nós. Isto implicado que cerca de o aumento de declarações na ordem quase são 30 e tal %. Portanto, há muito trabalho que só tem sido possível concretizar com o empenho de todos nós. Outro dos grandes desafios nesta componente da gestão aduaneira,
e também na componente IVA, o e-commerce. O e-commerce teve novas regras a partir de 1 de julho. A grande questão aqui subjacente foi que foi detectado no quadro da União que estimava-se entre 5 a 7 mil milhões de euros anuais que a União Europeia estava a perder por força do crescente fluxo de mercadorias em e-commerce e que havia franquia quando o valor aduaneiro dessas mercadorias é até 22 euros. Muito bem, criou-se um mecanismo que implica também fazer declarações aduaneiras para todas as mercadorias que circulam e que são adquiridas via e-commerce. E acabou a franquia, o que implicou que desde 1 de julho, começámos, no quadro de toda a União, tanto em todos os Estados-membros, isto é só medidas no quadro da União, mas o grande objetivo aqui é cobrar o IVA, recuperar esta fatia de IVA que estava, digamos, que as administrações não obtinham, que os países não usufruíam. E, portanto, este mecanismo em Portugal foi implementado no dia 1 de julho. Hoje em dia não há nenhuma mercadoria comprada via e-commerce que não tenha que ser declarada. Obviamente que isto implicou mais uma vez trabalho, adaptação de sistemas, mas também as pessoas no terreno, e aqui em particular as alfândegas dos aeroportos, sobretudo o aeroporto de Lisboa, que é onde estão centralizadas a gestão das encomendas postais, e portanto isto implicou, obviamente, um esforço acrescido, mas que mais uma vez temos conseguido com sucesso conseguir corresponder a todos estes desafios. Portanto, aqui, enfim, eu não vou entrar no detalhe dos modelos possíveis de pagamento de IVA, mas o que eu quero aqui deixar é que as remessas, todas elas, são agora objeto de declarações aduaneiras e que daí está a advir mais receita também para o nosso país. Portanto, isto tudo é feito também com uma declaração de dados reduzidos, uma declaração de importação, mas que não é a declaração normal, que estamos a trabalhar no modelo, digamos, de negócios, mas sim uma declaração com menos dados, que é preenchida também pelos importadores e por quem os representa, em que até ao valor de 150 euros é cobrado IVA, mas não são cobrados direitos. Mas nem que seja €1 do valor tem que ser feita uma declaração. Portanto, mais um enorme desafio, com uma carga de trabalho acrescida, mas que nós temos conseguido corresponder. E, portanto, eu diria que estes desafios aqui colocados são, no imediato, os desafios core também na vertente operacional da área das alfândegas, da autoridade tributária e aduaneira. Sendo que estão aqui presentes os senhores auditores do Brasil, porque este congresso é co-organizado entre a APIT e os colegas auditores do Brasil, responsáveis também pela gestão, digamos, fiscal no Brasil, eu queria dar nota que na vertente aduaneira, e nós na vertente tributária também estamos a trabalhar nesse sentido, mas na vertente aduaneira temos vindo a trabalhar com todos os países da CPLP, digamos que os países da CPLP são também membros da Organização Mundial das Alfândegas, todos os países da CPLP, menos a Guiné Equatorial, mas eu agora aqui focar-me-ia nos 8 países que são membros da Organização Mundial das Alfândegas, em que a Guiné Equatorial também... Doutora Ana Paula Raposo, peço imensa desculpa, Estamos a concluir. Ia-lhe pedir só para concluir em 2 minutos, tá? Muito obrigado. Menos de 2 minutos, 1 minuto estou a concluir, estou mesmo a concluir, muito obrigada. Portanto, em relação à CPLP, queria deixar nota que temos trabalhado ao longo de mais de 30 anos com reuniões regulares na cooperação aduaneira, em matéria de classificação pautal, de inspeção, de mercadorias sujeitas a IEC, procedimentos nos aeroportos, na via marítima, com grupos de trabalho e que culminam a apresentação desses trabalhos anualmente na reunião de diretores gerais que anualmente fazemos, em mais de 30 anos.
Portanto, o Brasil também é membro e temos um trabalho muito próximo com os colegas das alfândegas brasileiras e da Autoridade Tributária Brasileira. Portanto, isto no âmbito da CPLP. Finalmente, quero deixar aqui uma mensagem exatamente de o que eu já vim dizendo, mas quero reforçar que o cumprimento destes objetivos e a resposta eficaz a todos estes desafios apenas é possível, tem sido possível, com a motivação de todos os colegas, inspectores, de todas as vertentes das carreiras da nossa casa, da Autoridade Tributária Aduaneira, que mesmo em pandemia temos garantido a fluidez da cadeia logística, sempre dando as respostas necessárias, garantido a facilitação do comércio e a proteção, obviamente, da economia da União Europeia e portuguesa, mas com respostas cabais, prevenindo a fraude, protegendo a sociedade, constatando quando há mercadorias contrafeitas, enfim, mercadorias que ameaçam a sociedade, contribuindo para uma economia em sã concorrência e para uma sociedade mais protegida, mais equitativa e, por conseguinte, para uma melhor cidadania. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana Paula Raposo. Eu peço desculpa por estar a cortar-lhe a palavra. Eu já estava no final. E a sua compreensão para isso. Ia pedir agora a intervenção da doutora Ana Paula Neto, pedindo-lhe que cumprisse no máximo os 10 minutos. Muito obrigado. Muito obrigada. Vou tentar, vou apelar à minha capacidade de síntese, vou tentar complementar um pouco aquilo que os meus colegas transmitiram. Começar, em primeiro lugar, por cumprimentar todos, agradecer o convite que me foi formulado para participar nesta sessão de encerramento do 5º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores, aproveitar para dar os parabéns pela iniciativa às entidades portuguesas e brasileiras que o organizam, em especial à APIT, dar as boas-vindas a todos os que vieram a Portugal para participar neste evento, cumprimentar todos os congressistas, os membros deste painel e ainda de forma especial os inspectores e auditores que estejam a assistir. O tema central desta edição, os impostos e o combate à desigualdade, é um tema muito feliz e que obviamente diz muito às administrações fiscais, referem na apresentação que fazem neste evento, que reflete as maiores e mais urgentes preocupações das sociedades, das administrações fiscais de Portugal e do Brasil em diversas perspectivas, e eu optei por escolher a perspectiva da justiça fiscal e do desenvolvimento social para explanar um pouco o papel e a importância da inspeção da administração fiscal em primeiro lugar e da inspeção depois, e mostrar como é que a própria inspeção tributária depende aqui bastante de uma atuação harmoniosa das várias áreas que compõem a administração fiscal. Efetivamente, e não podemos deixar de o referir, embora, tal como a alocação anterior da doutora Paula Raposo mostra, há muito mais na missão da administração fiscal do que apenas a arrecadação da receita fiscal, mas esta é, sem dúvida, uma área fundamental em qualquer administração fiscal, seja a receita fiscal cobrada de forma voluntária, seja a receita fiscal cobrada de forma coerciva. E para desenvolver a missão neste âmbito, sabendo que a arrecadação dessa receita de forma voluntária ou coerciva tem um impacto enorme na justiça fiscal e na correção de desigualdades na sociedade portuguesa, a administração fiscal portuguesa tem desenvolvido e tem em pleno uma estratégia de compliance, a estratégia que aplica e que envolve o funcionamento de todas as áreas da administração fiscal. Eu tive a alocação do Dr. Nuno Félix, que é muito centrado
na questão do apoio e da simplificação do cumprimento voluntário, e a doutora Paula Raposo, depois já numa área mais ligada à segurança da fronteira externa e também à facilitação da cadeia logística com o respectivo controle, esse sim, muito associado à inspeção. Mas antes de vos dizer qual é que, na nossa perspectiva, é a participação, o contributo da inspeção tributária para a justiça fiscal, não posso deixar de referir a importância que, para a inspeção, tem que o modelo de compliance, aquele modelo que se calhar todos têm facilmente em mente, a pirâmide de compliance do modelo da OCDE, que permite segmentar os contribuintes em 4 níveis, o nível dos contribuintes que cumprem voluntariamente quando se sentem apoiados e quando sentem que a sua administração fiscal está disponível e centrada na facilitação do cumprimento das obrigações fiscais, os contribuintes que cumprem voluntariamente quando associam elevado risco de detecção ao incumprimento, portanto, quando detectados em incumprimento estão disponíveis, alguns estão disponíveis para cumprir, e temos aqueles que nem arriscam não cumprir porque consideram que a eficiência da sua administração fiscal é elevada e o risco de detecção é também elevado. E, finalmente, resta-nos o segmento de contribuintes, que são efetivamente os contribuintes que merecem a atenção da inspeção tributária e são aqueles que, depois da aplicação de estratégias, todas estas estratégias, incluindo estratégias eficientes de indução ao cumprimento voluntário, mostram que não querem, não têm disponibilidade para cumprir e só o farão com a intervenção da inspeção, mesmo da investigação criminal, no sentido de repor a correção da sua situação tributária. Eu lembro aqui que, mesmo com a intervenção da inspeção tributária, em Portugal, o contribuinte tem a oportunidade de corrigir a sua situação, aliás, com uma alteração legislativa que ocorreu em 2020 e que entrará em vigor em 2021, a inspeção tem mesmo de fazer uma reunião com o contribuinte e convidá-lo a corrigir as situações que foram detectadas em incumprimento no decurso dessa inspeção. Portanto, este modelo de compliance, que segue o modelo da OCDE e permite segmentar os contribuintes em 4 níveis, permite também que as administrações fiscais definam estratégias de mitigação dos riscos de incumprimento em função da atitude dos contribuintes em relação ao cumprimento voluntário. Então, por que razão é que todo este modelo é fundamental para uma atuação eficiente da inspeção? Porque a atuação da inspeção / investigação criminal, que em Portugal está na mesma área, é uma atuação mais musculada, tem custos muito superiores para a administração fiscal e os recursos afetos à investigação serão sempre reduzidos se o compararmos com os contribuintes que incumprem voluntariamente ou involuntariamente. Assim, é de uma extrema importância uma atuação articulada e eficiente ao nível dos vários segmentos que permita que a inspeção se possa focar naquele último segmento de contribuintes, aquele que não quer cumprir voluntariamente e que efetivamente tem um impacto muito grande na justiça fiscal em qualquer sociedade. O segmento de contribuintes que fica a cargo da inspeção é um segmento de contribuintes de elevada complexidade, que obriga a uma atuação segundo metodologias complexas e eficientes, que têm em consideração todas as fontes de informação disponíveis a nível nacional e internacional, e eu lembro que as fontes de informação, a inspeção não funciona, não controla se não tiver fontes de informação, as fontes de informação são dados, os dados têm que ser tratados, transformados em conhecimento e é com base nesse conhecimento que a inspeção fica por parte dos contribuintes, na imagem que consegue ter dos contribuintes como um todo, que lhes permite atuar.
Só que os contribuintes que nos competem atuar, este segmento de contribuintes não está disponível para cumprir, são os contribuintes que também se situam na faixa da evasão fiscal. Estamos a falar de contribuintes ligados ao planeamento fiscal abusivo, estamos a falar de preços de transferência, estamos a falar essencialmente de contribuintes que funcionam, que atuam no panorama internacional. Temos que pensar na globalização das nossas empresas. Hoje, poucas empresas, mesmo as pequenas e médias, já poucas têm uma atuação meramente no território nacional. Portanto, a nossa atuação está muito dependente da cooperação administrativa internacional, de um excelente relacionamento com as outras administrações fiscais, e daí a importância de sermos realmente muito interventivos e muito participantes em todos os fóruns internacionais, da União Europeia, da OCDE, até do SEAT, que também aqui está representado neste evento, e termos depois uma atuação em termos de procedimento inspectivo ou em termos de investigação criminal, que permitam que vos diga, em Portugal, a inspeção que engloba a investigação criminal tem uma parceria de grande cumplicidade e de cooperação com o Ministério Público. O Ministério Público reconhece na administração fiscal portuguesa uma grande qualidade como órgão de polícia criminal e, portanto, têm sempre um gosto muito grande em trabalhar com a administração fiscal portuguesa como órgão de polícia criminal que lhes dá realmente muita segurança na matéria da fraude fiscal e que se situa também aqui neste segmento de contribuintes. E dito isto, eu chego àquilo que realmente me interessa. Agora que penso que conseguiram perceber porque é que para a inspeção nós temos um grande interesse, uma enorme preocupação em acompanhar tudo aquilo que acontece nas outras áreas. Como é que as outras áreas estão a trabalhar ao nível do apoio, ao nível da facilitação, ao nível das estratégias de indução ao cumprimento voluntário, porque nós queremos mesmo ficar para a inspeção só com o segmento de contribuintes de elevada complexidade e que justificam realmente a nossa intervenção. Então, se este é o nosso campo de atuação, se estes são os contribuintes que ficam para ser tratados por parte da Inspeção Tributária e Aduaneira, isto obriga a que os inspetores tenham competências muito específicas, capacidades muito adequadas, uma formação contínua em matérias específicas, nas matérias que têm a ver com as áreas de incumprimento e com os setores onde efetivamente todo este manancial de incumprimentos deste tipo de contribuintes altamente complexos e pouco disponíveis a cooperar e a regularizar voluntariamente a sua situação e até a contribuir para a tal justiça social que tanto pretendemos ter em todas as sociedades. Portanto, toda esta complexidade de tratamento que fica para controle por parte da inspeção faz com que os nossos inspetores precisem realmente de ser especialmente qualificados para conseguir enfrentar os desafios com que se deparam. Precisam de ter uma grande capacidade de adaptação à mudança, uma mudança que acontece todos os dias na nossa sociedade, nos modelos de negócio com que nos deparamos diariamente, em tudo aquilo que está a ser construído. Aliás, a doutora Paula Raposo referiu a questão, por exemplo, do e-commerce, é uma área de incumprimento que há mais de 10 anos a inspeção em todas as administrações fiscais deste mundo estuda, mas que reconhecidamente sabíamos que não tínhamos fontes de informação que permitisse um controle adequado. Então, é aqui que eu tenho que dizer que uma administração fiscal, uma sociedade civil, um governo, todos estes atores têm que olhar para a administração fiscal como um todo e garantir que ela funciona como uma orquestra. Eu costumo dizer que a administração fiscal é verdadeiramente uma orquestra e que a inspeção
está totalmente dependente da garantia de que essa orquestra funciona, porque se precisarem de nós para controlar mais do que este segmento de contribuintes, a administração fiscal estará a utilizar mal os seus recursos e estaremos certamente a controlar coisas que não contribuirão decisivamente para uma grande justiça fiscal. Ora, chegado aqui, especialmente no que se refere à administração fiscal portuguesa, eu ouvi ainda há pouco nas conversas que tive a oportunidade de ouvir, a referência ao facto de que a administração fiscal portuguesa tem uma média de idade nos seus funcionários de 56 anos. E, portanto, sabemos que para enfrentar desafios como os que eu referi, que é controlar empresas que vivem neste mundo da globalização com temas muito complexos e obrigar a desenvolver metodologias muito complexas, obrigar a um grande controle, uma grande coordenação a nível central. Quando queremos fazer um trabalho com este nível de qualidade e enfrentar este nível de complexidade, precisamos de ter uma renovação constante dos recursos afetos à inspeção, porque os recursos que temos, que são altamente capacitados em termos de conhecimentos e de experiência, eu própria sou inspetora tributária, tenho experiência no terreno, mas reconheço que quando temos que enfrentar desafios como estes que vos falei, se a administração fiscal não for dotada de uma constante renovação dos seus recursos humanos, que permita mesclar diferentes gerações, as gerações mais novas que nos trazem novas ferramentas de trabalho, novas formas de pensar e que nos desafiam àqueles que são mais velhos, àqueles que estão na tal idade média da administração fiscal. Se isto não acontecer, aquilo que é preciso que todos entendam, e aqui também apelo mais uma vez aos sindicatos, quando perguntam o que é que nós podemos fazer para que se entenda a importância da administração fiscal no seu Peço desculpa, todo. doutora Ana Paula Neto, eu ia lhe pedir se pudesse concluir em 2 minutos. Peço desculpa para por causa concluir, apenas sim, do nosso senhora. horário. Muito obrigado. A importância da administração fiscal no contributo para a justiça fiscal, eu diria que podem contribuir demonstrando, fazendo um esforço que nós também fazemos, para demonstrar a todos os atores que têm um papel importante na garantia da eficiência da administração fiscal, que se efetivamente não houver uma renovação de recursos numa administração fiscal, ela não pode ser eficiente e estar preparada para enfrentar os desafios que tem de enfrentar. E terminaria dizendo que há uma frase muito importante que eu penso que todos entendemos bem, quer nas administrações fiscais, quer na sociedade civil, quer nos governos, e que é: se todos pagarem, todos pagam menos. E, portanto, isto só é conseguido com uma administração fiscal eficiente a funcionar como uma orquestra com os recursos adequados, e sem isso não conseguiremos contribuir de forma eficiente para este desiderato, embora, no caso da administração fiscal portuguesa, eu tenho de dizer que o esforço que se faz é monstro e o resultado que se obtém é extraordinário. A todos o meu muito obrigada. Muito obrigado. Eu a ambas tenho mesmo de pedir desculpas em meu nome e em nome da organização por vos estar a cortar a palavra, sobretudo porque quer uma, quer outra intervenção levávamos a um novo seminário, certamente. E por isso, muito, muito obrigado pelas vossas intervenções. Chamava agora o Dr. Nuno Sergeira Namora para o seu discurso da cerimónia de encerramento. Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde, senhores auditores, senhores inspectores, senhores congressistas, autoridades. Cabe-me a mim, em nome da Law Academy, o prazer de fazer uma breve síntese sobre este congresso e sobre a nossa participação neste congresso. Mas o desafio vai mais longe, porque vou tentar, como advogado, falar em apenas 3 minutos. A Law Academy é uma associação privada que se dedica há cerca de uma década
à formação, ao ensino e à investigação científica. Tem também mais ou menos uma década a nossa ligação à APIT e quis o destino que há uns 6 anos atrás o Dr. Nuno Barroso tenha tido o sonho de nos desafiar a o acompanhar neste repto do lançamento de algo que parecia megalómano, um congresso luso-brasileiro. Não soubemos dizer que não, e nestes 6 anos, não fora a pandemia, teríamos tido 6 congressos, quedamos-nos pelos 5. 5 congressos dos quais nos orgulhamos muito. Nós demos apenas um contributo, um empurrão, tivemos a loucura de ir atrás dele. O mérito não é nosso, o mérito é vosso. São os seus congressistas que, com a vossa presença, com os vossos contributos de excelência, fazem com que este congresso hoje seja um marco nesta área do saber. É fácil hoje estarmos neste barco, porque este barco navega já por ele, empurrado pela vossa qualidade, pelos vossos contributos. É uma honra para nós fazermos parte deste fórum de discussão, de reflexão e de debate. Mas, como hoje aqui ficou patente pelas várias idiosincrasias, este congresso é também um espaço de liberdade, é um espaço de democracia e, principalmente, como muitos já sublinharam, um espaço de cidadania. O êxito não é nosso, o êxito é vosso e, portanto, agora a Law Academy pede-vos para que no futuro continuem a contar com ela, queiram vocês e nós estaremos presentes. Bem-ajam. Bom, boa tarde a todos. Acredito que eu sou o único dessa mesa de encerramento que fala de um país subdesenvolvido e que tem, certamente, sob qualquer critério e mensuração, uma das maiores desigualdades do mundo. Quando, desde criança, lá no Brasil, quando a gente estuda história, a gente começa a estudar a história de Portugal, para depois entrar na história do Brasil, até porque a nossa origem é seminal, se confunde, e a gente também se orgulha dos feitos portugueses tão bem narrados nos Lusíadas, por exemplo, de Camões. Mas é bem verdade também, e eu não sei se vocês estudaram a história do Brasil depois do descobrimento, que o Brasil foi dividido inicialmente em 15 capitanias hereditárias. Um país do tamanho do continente, dividido em 15 capitanias hereditárias. E desde então, há mais de 500 anos, não conseguimos tributar adequadamente as heranças que passa entre as famílias. Não conseguimos tributar também latifundiários. A propriedade territorial no Brasil, praticamente não. Eu falo por mim, eu tenho uma finca, uma pequena gleba, que eu pago por ano R$150 de imposto. E no meu carro, no meu autocarro, meu veículo, eu pago aproximadamente uns R$4.000. Então, R$150. O sítio, a minha gleba, tem uma propriedade, tem um valor muito maior. O que eu quero alertar sobre o tema do painel, que é a desigualdade? O sistema tributário, nós, auditores fiscais, inspetores tributários, estamos no centro dessa questão. Não é uma questão tributária, é uma questão sociológica. O sistema tributário é a manifestação da própria distribuição de poder na sociedade. Tem uma história de uma biografia de um grande imperador que, quando conquistava outros povos, ele não queria conversar, saber como é que era, como é que era a distribuição. Ele queria primeiro, e antes de mais nada, entender
como eram cobrados os tributos naquela sociedade que ele tinha acabado de conquistar. Porque ali, sem versões, sem histórias, sem subjetivismo, ele entendia claramente quem mandava naquele território e quem eram as pessoas que ele precisava ficar de olho. Se vocês fossem conquistar o Brasil novamente, 500 anos depois, eu conto para vocês rapidamente o que vocês encontrariam. Um país que cobra 4% apenas de imposto sobre as heranças. Um país que não cobra imposto sobre lucros e dividendos. Os grandes empresários não pagam imposto de renda no Brasil, enquanto que o imposto de renda é pago pelos assalariados exclusivamente. Quem ganha acima de 500 euros por mês paga imposto de renda. Não cobramos imposto sobre propriedade de embarcações, iates, aeronaves. Pagamos imposto sobre o veículo do trabalhador que usa o carro para trabalhar. Tributação sobre bens é 18%. Sobre serviços, 2% a 5%. Sabedores que somos que as faixas mais altas de renda consome muito mais serviços proporcionalmente à sua renda, enquanto que os mais pobres consomem muito mais bens. E bens essenciais como combustíveis, cobra-se mais de 40%. Energia elétrica, 40%. E o mais perverso é que o pobre, a pessoa sem educação, paga e não sabe que paga, porque a tributação sobre o consumo é embutido no preço da mercadoria. E ele não tem essa consciência social, consciência cidadã, que é detentor de direitos para ao menos cobrar os políticos da contraprestação, a necessária contraprestação dessa tributação. E também a nossa arrecadação está em mais de 50% baseada sobre o consumo. Esse mesmo país, como eu já disse aqui, tem 20 milhões de pessoas passando fome. 2 vezes a população de Portugal e 10% da nossa população. Um país que já foi tido como a 6ª economia do mundo. 6ª economia do mundo. Um país que não falta riquezas. Um país que produz alimentos, como já foi dito aqui também, para mais de 1 bilhão de pessoas. O 2º país em exportação de alimentos. É o mesmo país que deixa suas crianças passando fome. Nesse encerramento, eu quero perguntar aos senhores: a quem serve esse sistema tributário? Nós, autoridades tributárias, e já foi dito pelo subdiretor que muito ajudou aqui a eu me inspirar para esse discurso que eu acabei de fazer. Essa relação tributária que nós sabemos a função social do tributo, que precisamos cobrar, mas a gente não pode se esquecer que, além dessa relação entre fisco e contribuinte, entre autoridade tributária e contribuinte ou empresário, acima disso existe uma terceira parte nessa relação, que não está ali materializada naquele procedimento fiscal. E essa terceira parte é a sociedade, é o cidadão. É ele que paga os nossos salários. E é em nome desse cidadão, que muitas vezes nem sabe que paga tributos, o descamisado, o descalço, o desassistido,
o sem-teto, que devemos, com o mesmo vigor que cobramos, empenhamos todos os nossos esforços para cobrar o tributo, pela sua necessidade, pela função social, a gente deve também lutar para que tenhamos um sistema tributário mais justo e de qualidade. E aí sim, podemos aqui, de cabeça erguida, sem lágrimas nos olhos, falar para vocês que transformamos o nosso país numa grande nação. Obrigado. Eu gostaria de pedir mais um minuto, Nuno, por favor, para convidá-los, porque a Febrafit está há 5 congressos junto com a PIT, com a Law Academy, e a gente faz sempre um congresso, um ano no Brasil e um ano em Portugal. Este ano a gente teve a grata satisfação, mais uma vez, de estar aqui em Portugal, pela primeira vez no Algarve, a qual eu agradeço já ao representante da Câmara, que está aqui presente, porque fomos muito bem recebidos. E queria convidá-los para estarem no Brasil no ano que vem, provavelmente em junho, como é tradicionalmente no feriado de Corpus Christi, 13, 14 e 15 de junho. E nós já passamos na Febrafit num processo, uma pré-seleção, e temos 3 estados inscritos. E a gente faz como um modelo, nós somos uma federação, então é como um concurso para as Olimpíadas. A gente passou a primeira fase, onde os estados que se sentem qualificados se inscrevem. Então eu queria aqui pedir, por favor, para a produção, são 3 vídeos rápidos, de no máximo 2 minutos cada um, para apresentar para vocês, assim como tivemos vários vídeos maravilhosos do Algarve, de Portugal, apresentar primeiramente para vocês a primeira inscrição do presidente Marcos Carneiro, que está aqui, o presidente do IAF da Bahia. O que é a Bahia? O que é a Bahia? É singular, é plural, é cor, é luz, é capital, é interior, é sertão, é litoral, é alegria, é aventura, é festa, é cultura, é um povo, é serra, é trilha, é cachoeira, é fogueira, é São João, é mar, é carnaval, é acarajé, é abará, é felicidade, é diversidade, é para apaixonados, é para solteiros, é para crianças, é para famílias, é inverno, é verão, é norte, é sul, é região, é música, é cheiro, é tempero, é chapada, é oeste, é história, é lembrança, é mistério, é encanto, é ancestralidade, é berço, é magia, é vida, é tudo junto e misturado. A Bahia é tanta coisa que não dá para explicar. A Bahia é a Bahia. Venha viver de perto. A segunda inscrita, ou o segundo, é o estado do Rio Grande do Norte. Natal, lugar onde o sol declara todo o seu amor, beijando o rio e o mar o ano inteiro.
Natal é palco de belezas naturais com praias como Redinha, Forte e Ponta Negra, que abrigam um dos pontos turísticos mais conhecidos, o Morro do Careca. A cidade que nasceu no Forte dos Reis Magos também abriga áreas verdes, como o Parque das Dunas e o Parque da Cidade, projeto do arquiteto Oscar Niemeyer. Para temperar toda essa beleza, a gastronomia potiguar é um mix de sabores, desde pratos à base de frutos do mar, tendo o camarão como carro-chefe, até a deliciosa carne de sol com feijão verde. E para incrementar ainda mais o turismo, a Prefeitura promove eventos que transformam o Natal, de novembro a fevereiro, em uma festa só. Nada mais agradável do que comemorar o Natal em Natal. Ruas e avenidas são decoradas com uma iluminação especial, criando um clima de festa por toda a cidade. Logo na entrada, é montada a maior árvore de Natal do Brasil, que atrai muita gente todos os dias. O Natal em Natal oferece uma programação toda especial. São shows gratuitos, festivais de dança, cinema, artes visuais, gastronômicos e o Festival Literário, que atrai escritores e artistas de todo o Brasil. Em fevereiro, aqui também é Carnaval, considerado um dos melhores do Nordeste. A folia agita os 4 cantos da cidade, com blocos de rua, escolas de samba e grandes shows com artistas locais e nacionais, que atraem multidões para as ruas, alegrando o natalense e deixando o turista já com plano de voltar. Essa é Natal, uma cidade turística e também de festas inesquecíveis, que movimentam a economia e geram cada vez mais renda para o crescimento do estado. Venha viver essa experiência e se apaixone por esse lugar. Conheça Natal. Natal é a capital do Rio Grande do Norte. Eu não errei a candidata. E a última é o estado de Tocantins, talvez a cidade de Palmas. Por favor. Nosso país já foi cantado em verso e prosa, como um país tropical abençoado por muitos paraísos encantadores. Mas alguns deles você só encontra em um lugar do mundo: o Tocantins. No coração do Brasil está a melhor oportunidade para potencializar os seus investimentos. Um dos maiores produtores de grãos do país, o Tocantins se destaca por possuir um ambiente favorável para indústrias de implementos agrícolas e de processamento de alimentos. Com boa logística de escoamento da produção, do plantio até chegar à mão do consumidor, os produtos passam por todas as etapas sem sair daqui. Autossuficiente na geração e distribuição de energia elétrica, nosso estado é banhado pela Bacia Tocantins-Araguaia, uma das mais importantes do país. Por isso, possui água em quantidade e qualidade para seus usos múltiplos. Irrigação, abastecimento público, geração hidrelétrica, turismo e lazer. Água que também facilita o crescimento da piscicultura e suinocultura. Além disso, o estado possui ambiente para a avicultura e um dos maiores rebanhos de gados de corte do Brasil, com mais de 8 milhões de cabeças. Fatores que transformam o agronegócio tocantinense em referência no país e que todos os anos são celebrados e apresentados na Agrotins, a maior feira agrotecnológica da região norte do país. Com localização privilegiada, seu sistema de logística e transporte interligado aos principais centros econômicos do país e aos portos da região norte, Tocantins possui ampla malha rodoviária e ferroviária e plenas condições para o transporte hidroviário. Além disso, conta com investimento em terminal de cargas alfandegário para importação e exportação,
E as principais companhias aéreas do país operam com voos diários, que registram aumento no número de desembarques a cada ano. A vida é feita de escolhas felizes. E quem escolhe viver no Tocantins descobre que a felicidade mora aqui. Sua qualidade de vida e vocação turística são um convite ao bem-estar e crescimento sustentável. Com uma cultura popular extremamente rica, um amplo calendário de eventos e artistas talentosos em todas as áreas, Tocantins possui verdadeiros patrimônios culturais, como as cidades históricas, comunidades tradicionais, povos indígenas e quilombolas. A grandeza da nossa gente reflete o tamanho da vontade de um Tocantins melhor para todos. Um estado grande por natureza e gigante por convicção. Um lugar repleto de encantos, cheio de oportunidades para investir e, acima de tudo, ser feliz. Governo do Tocantins. Qualquer um dos três, estamos muito bem servidos, posso dizer com toda certeza. Agradeço finalmente à APIT, à Law Academy, ao Sindifisco Nacional e à Unafisco, todos os participantes desse congresso também, pela oportunidade da FEBRAFIT estar aqui com vocês. Muito obrigado. Ora, e finalmente, para alguns, ou para todos, chegamos ao final do nosso congresso. Deixem-me só dizer breves palavras, eu não vos vou demorar muito. Espero encontrar-vos a todos a partir das 8 horas no nosso jantar de encerramento. Mas as palavras do Rodrigo eliminam qualquer vontade de eu falar sobre regime fiscal. Tudo aquilo que ele disse é aquilo que nós pensamos e sentimos sobre o regime fiscal de qualquer país. E os números podem ser mais ou menos diferentes quando comparamos o Brasil e Portugal e as desigualdades sociais. Mas enquanto elas existirem, nós estaremos sempre a discutir corrupção, estaremos sempre a discutir desigualdades, estaremos sempre a discutir fome e pobreza. E essas são realidades com as quais pessoas sãs não podem conviver. E uma das coisas que nós também verificamos ao longo destes 3 dias de Congresso é que muitos dos especialistas por aqui passaram, quando falam da necessidade da fiscalidade a contribuir para o combate às desigualdades, o fazem com alguma emoção. A verdade é que é isso que também representa a nossa escolha por este trabalho, a nossa entrega ao serviço público. É essa a vontade que nós queremos sempre que nós falamos para melhorar as administrações tributárias, para melhorar o regime fiscal, para sermos cada vez mais bem formados, cada vez mais bem preparados, para nós ajudarmos a população a estar capacitada a questionar também o nosso trabalho, a questionar os políticos quando falam de política fiscal. O lançamento, já agora deixem-me só dizer, o texto que vocês estão a ver, eu gostava imenso de o ter escrito, não é meu, é do Bruce Springsteen. Eu já agora convidava-os a ver, isto está presente num documentário, A Letter to You, e depois de 1 ano e meio em que perdemos mais de 600 mil almas entre os 2 países, eu acho que é bastante significativo tudo aquilo que aqui está escrito. Mas é importante também dizer uma coisa, é que nós não paramos, nós não desistimos e nós continuamos. Tal como eu disse no primeiro dia, nós continuaremos a existir, as nossas entidades continuarão a existir já depois de nós cá não estarmos. E é isso que é importante também, é nós passarmos para as novas gerações aquilo que nos traz aqui, a cada um dos congressos e todos os dias na nossa atividade. É fundamental que nós consigamos passar essa informação para as novas gerações e daí que também seja importante, por exemplo, as palavras da doutora Ana Paula Neto e da Ana Paula Raposo na necessidade de renovação dos recursos humanos. E aí chegamos a uma parte que é bastante importante. Nós ouvimos o Dr. Nuno Félix, e parabéns pela sua intervenção, falar da necessidade da administração tributária estar cada vez mais virada para as pessoas. Não só para lhes dar informação, mas também para as ajudar, cada vez mais as ajudar a compreender que o dever fundamental de pagar impostos é também uma obrigação sua e depois, de forma a que elas possam também exigir de nós,
e do poder político tudo aquilo que deve ser um regime fiscal. Mas as administrações tributárias trabalham para as pessoas, mas são feitas por pessoas. E são essas as pessoas que aqui estão, estiveram aqui durante todos os dias, estiveram nos congressos anteriores e vão estar nos congressos futuros, exigindo também ter cada vez mais condições materiais, cada vez mais formação, cada vez mais informação, cada vez mais acesso a formação de qualidade. Quando nós olhamos para dentro da Autoridade Tributária e Aduaneira, aquilo que nos preocupa é a possibilidade de que o trabalho exigente e necessário da Inspeção Tributária, da Auditoria Tributária, possa ser diluída ou possa ter cada vez menos recursos nas suas mãos. Isso é que não é possível. Nenhum país sobrevive se facilitar a evasão fiscal, se facilitar a fuga e a elisão. Os offshores são lícitos? Bem, tudo é permitido quando está na legislação. A questão que foi colocada também aqui nos vários dias é, sim, é lícito, mas é imoral. E se é imoral, nós temos de perceber se nós conseguimos alterar as regras que estão em vigor. Um país só não conseguirá certamente fazê-lo, mas a verdade é que alguém tem de começar, alguém tem de insistir, alguém tem de lá estar constantemente a lembrar que aquela situação não se pode manter, seja na União Europeia, seja em qualquer parte do mundo. É fundamental para todos nós que cada vez mais nós possamos intervir junto da sociedade. O Prémio Nacional de Educação e Cidadania Fiscal, a quem eu agradeço sempre, à Law Academy, o facto também de nos seguir nessa loucura, muito obrigado, mas é a prova de que nós também estamos preparados para ajudar junto da sociedade. E nós desafiamos aqui a Sra. Diretora-Geral no primeiro dia e o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para colaborarem connosco também na divulgação e na preparação cada vez mais e melhor daquilo que é o Prémio Nacional de Educação e Cidadania Fiscal. Nós conseguimos ter aqui a demonstração prática de que a sociedade civil consegue formar, informar e capacitar a sociedade. E nós queremos estar a ajudá-los. E nós queremos reconhecer aquilo que é o seu trabalho. E cada vez mais também gostaríamos que o nosso trabalho fosse reconhecido, tal como aconteceu aqui com o Dr. Nuno Santos Félix e aconteceu com vários intervenientes por parte da Autoridade Tributária Aduaneira de Portugal. Mas isso tem de ser visto no dia-a-dia, nas condições materiais, nas condições humanas. E nós sabemos que isto pode ser exigente no momento de finalização de um congresso, mas será sempre a nossa exigência. Nós exigimos a nós próprios sermos cada vez melhores, sermos cada vez mais bem formados. É por isso que nós estamos cá. Viemos de Braga, viemos da Guarda, viemos de Lisboa e do Porto, mas estamos cá preparados para ser cada vez melhores. Muito e muito obrigado a todos. Eu tenho a certeza que em 2022, aqueles que puderem, estarão no Brasil a acompanhar a FEBRAFIT, o Sindifisco Nacional e a Unafisco Nacional e até 2022, no 6º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais. Muito obrigado a todos.